Pronto, pessoal, boa noite. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de estruturas algébricas, que é um pouco como uma preparação para o nosso próximo tópico, que é a construção de Z e de Q. Beleza? Então a gente agora volta um pouco para o movimento de imersão. Eu não sei se os prefixos estão certos, é para entrar no formalismo, né? Assim. Só que hoje essa imersão também é sempre um pouco que a gente entra, sai um pouquinho, né? Nunca fica totalmente imerso no formalismo. Mas a gente vai entrar na imersão porque a gente vai fazer essa aula sobre estruturas algébricas antes da aula sobre construção de Z e de Q, porque quando a gente falar da construção de Z e de Q, a gente vai construir esses conjuntos como estruturas algébricas, né? Porque lembro, desde que a gente fez a construção de N com axiomas de Peano, a gente falou, né? Eu falei bem assim, tentei dar bastante destaque ao fato de que a gente não vai construir só os conjuntos numéricos como conjuntos, mas sim como estruturas. Então a gente vai munir esses conjuntos numéricos de operações, e isso que caracteriza uma estrutura algébrica, beleza? Então a gente vai construir Z, Q e R como estruturas algébricas. Então o objetivo dessa aula de hoje é um pouco preparar para isso. E assim, recapitulando, aquelas definições que a gente vê na graduação de anel, corpo, etc., que aí a gente vai usar essa nomenclatura quando a gente fizer as construções de Z, Q e R, beleza? Também relacionando, como sempre, né, algumas coisas com a matemática da educação básica. E, além disso, uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu quero discutir com vocês nessa aula, é o seguinte: por que definir estruturas algébricas? Beleza? Porque eu acho, aí eu queria também ouvir de vocês, que na graduação, em grande parte dos casos, nas disciplinas de álgebra, a gente vê essas definições de anel, corpo, grupo, etc. Beleza? Mas, não, pelo menos comigo foi assim, eu acho que com a Michelle também, a gente não vê muito uma discussão de por que é importante definir isso, beleza? Certo? Comigo não foi Então, assim não, Vitor. Porque na não? graduação eu não tive isso. Tá. É porque você fez aplicada, né? Então, comigo foi, eu fiz 3 disciplinas de álgebra, fiz álgebra linear também, 1, 2 e 3, álgebra 1, 2 e 3, que eu fiz bacharel, e a gente via essas definições. E assim, um grupo é isso, um anel é isso, um corpo é isso, um espaço vetorial é isso. E por que era importante? Por que é importante definir isso, né? Assim, então, e por que as definições são exatamente essas, não outras? É bem aquela ideia de problematização que eu sempre falo, beleza? Então eu quero discutir isso um pouco com vocês, certo? Tem uma historinha que eu sempre conto, assim, talvez eu já tenha contado nessa disciplina, que é assim, que eu lembro claramente da minha sensação quando eu vi a definição de espaço vetorial, que é um exemplo de estrutura algébrica, na disciplina de álgebra linear 2, no segundo período da graduação, né? Então, que o professor entrou na sala e falou assim: um espaço vetorial é um conjunto munido de 2 operações, uma soma vetorial e um produto por escalar que satisfazem essa. Aí aquela lista enorme de propriedades. E eu me lembro da minha sensação que era assim: o que é isso? No sentido, boa noite, da onde isso vem e para onde isso vai, assim. E aí o não entender o que eu estou falando, o que estava sendo dito ali, não é o não entender sintático, né? É o não entender semântico, no sentido que estava entendendo ali para todo x, y, lambda, não sei o que, não sei o que. Mas por que é isso? Beleza? Eu tive essa sensação.
E eu acho que eu sinto muito nas disciplinas de graduação de álgebra e outras também, né? Enfim, mas a gente está falando do caso da álgebra aqui, essa ausência de por que eu estou definindo isso e qual a importância dessa definição na matemática contemporânea. Fez sentido isso, pessoal? Essa reflexão? Alguém lembra de uma experiência semelhante? Michele. Como eu disse, eu não vi álgebra, né? Mas eu peguei topologia como eletivo, eu gostei de análise, aí fui pegar topologia. Quando eu fui pegar Topologia também topologia, acontece isso. e aí tinha a história dos abertos, que não precisavam ser os abertos que eu conheci. Eu falei, mas por que não chama de verde? Chama de outra coisa. Por que não chama aberto? É aquilo, cara. Agora você vai me chamar de outra coisa de aberto, né? E eu fiquei assim, meio... Mas eu não tinha exatamente... Porque a ideia é que eu uso o mesmo nome justamente porque você parte de um exemplo, né? Como você estava falando, e constrói uma classe inspirada, mas pensando na questão estrutural apenas, né? E não nas características que tem ali, né? Exatamente. Então, justamente essa é a questão. Por que usa o mesmo nome? Né? Me deu uma raiva com isso, tipo... só para não confundir, chama de verde, de amarelo, de qualquer coisa aberto. Aberto já está definido, falta de criatividade. Exatamente. Então, a gente vai falar de topologia já, tá? E aí, a gente tem justamente essa questão. Aí a gente está falando de uma estrutura topológica, que é outro tipo de estrutura, mas que também tem a mesma ideia das estruturas algébricas. Então, quando a gente fala de um anel, a gente está definindo soma e produto com outros tipos de objeto que não são números, beleza? Assim como o exemplo que a Michelle está falando. Quando a gente fala de topologia, a gente define abertos, que podem ser coisas muito loucas, tá? Que não são aquele intervalo aberto, como a gente aprende na educação básica. Ou geometria, né? A mesma coisa. A gente, em geometrias não euclidianas, reta e ponto, não precisa ser aquilo que a gente entende como reta e ponto na geometria euclidiana. Então, por que chama de reta e ponto e não outra coisa qualquer? Né? Assim, e uma coisa interessante da gente prestar atenção também, Vitor, que hoje em dia já penso nisso, antigamente não pensava, justamente por essa perspectiva da gente olhar o caráter educacional, né? O caráter assim de problematizar também a apresentação. Quando você pega a maioria dos livros que vão trabalhar com espaços métricos, todos eles exploram meio que a sensação que causa ali você ter uma bola quadrada, não é verdade? Eles botam aqueles exemplos que é justamente ou seja, eles estão usando o fato de que isso causa um certo impacto, eles estão usando. Só que eles usam, mas sem falar sobre a questão ali abertamente. Eles usam como um certo sensacionalismo, né? Exatamente, E em vez de discutir, né? Enfim, eu acho que tem aí uma... Não é dizer que... Porque o argumento, por vezes, não, mas quando você olha de dentro da teoria, então tudo isso não é natural, assim, sei lá. Mas se fosse mesmo, não tinham esses exemplos lá. Esses exemplos estão lá justamente porque o cara, quando está escrevendo, não está olhando só de dentro também. Ele também está olhando de fora, né? Só que ele não fala isso explicitamente. Que mentira. Aí é que tá. Pessoal, tá fazendo sentido essa conversa aqui? Alguém gostaria de relatar? Ou alguém tem uma experiência diferente na graduação ou tem sensações parecidas? Ou quem não lembra de nada? Beleza? Danilo, mais alguém, pessoal? Tá de boa isso mesmo? Vocês estão... Tá. Isso. Então, alguém quer falar? Rafael, Amanda, Danilo. Espaço vetorial, minha cabeça era um lugar cheio de vetores. Sim. Beleza, pessoal? Não tem polinômio, né? Polinômio é um espaço, conjunto de polinômio, conjunto de funções, tudo. Então, justamente, aí é que tá. Porque, justo como o Michele falou, por que você chama da mesma coisa, né? Assim, um espaço de um conjunto de funções pode ser um espaço vetorial, né?
conjunto de matrizes pode ser um espaço vetorial. Então, por que você chama da mesma coisa? Porque o objetivo de você definir estrutura, primeiro é importante entender que a definição de estruturas e estruturas algébricas é um exemplo disso, é um passo de abstração no qual a gente identifica, vamos dizer assim, a gente procura identificar, e a gente vai ver exemplos disso que eu vou falar na aula de hoje, a gente procura identificar, vamos dizer assim, comportamentos análogos em conjuntos cujos elementos são de natureza muito diferente, né? E eu estou dizendo que isso é um passo, é um movimento de abstração, porque ao fazer isso, nós desconsideramos a natureza desses elementos. Beleza, pessoal? Fez sentido? Então, por exemplo, espaço vetorial. Quando você identifica um conjunto de polinômios ou um conjunto de matrizes como um espaço vetorial, você está, obviamente, aproveitando o nome que vem lá do RN mesmo, né, o nome vetor, que vem da definição do RN, para identificar um comportamento algébrico, no caso, análogo àquele do RN, em outros conjuntos cujos elementos têm natureza muito diferente. Beleza? Tranquilo? Tá? Um comportamento algébrico, né? Relacionado com as operações. Beleza? E essa questão de categorizar, certo? Ou seja, de identificar estruturas, que a gente chama de estruturas abstratas, justamente por isso, é muito característico da matemática contemporânea, né? Beleza? Certo? E aí, em vez de você estudar um exemplo separadamente por vez, você estuda uma categoria de exemplos. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então a gente vai ver exemplos disso. Por exemplo, já vou dar um spoiler. A gente vai ver que em qualquer anel vale o resultado análogo àquele que a gente chama na educação básica de regra dos sinais. Beleza? Certo? Então, com isso, quando a gente mostra que um conjunto de matrizes é um anel, a gente ganha de graça que naquele conjunto de matrizes, embora uma matriz seja um objeto muito diferente de um número inteiro, por exemplo, a gente já sabe que ali também vai valer a regra dos sinais. Beleza, pessoal? Fez sentido? Por exemplo, isso. Então, justamente isso que é identificar um comportamento análogo, no caso, um comportamento algébrico, mas pode ser um comportamento geométrico, um comportamento topológico em conjuntos cujos elementos têm uma natureza muito diferente. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Tá fazendo sentido mesmo isso? Mais alguém quer falar? Amanda? Pessoas que estão... Não é obrigado a falar não, tá? Só quero saber se eu estou viajando aqui ou não. Beleza, pessoal? Então, isso é a primeira coisa, é entender que essa definição de estruturas é muito característica da matemática contemporânea e ela praticamente define as áreas, né? E álgebra, estudar estruturas algébricas, né? Assim por diante. Beleza? Que a gente chama até de álgebra abstrata, às vezes. Então, nós vamos falar de anéis. Eu vou botar logo aqui a definição, vamos falar sobre essa definição. Eu fiquei pensando o que seria álgebra concreta. Então, a álgebra concreta seria um pouco assim aritmética, né? Porque justamente a ideia, como é que a gente passa da álgebra da aritmética para a álgebra? Mas assim, não é isso não, Michele, né? Assim, eu tô só... O que é álgebra não abstrata? Porque o contrário de abstrato não é necessariamente concreto, tá? Porque abstrair é contextualizar, né? Isso que eu quero Pois dizer. é, o que seria essa álgebra não abstrata, então? Né? Sei lá. Então, É o exemplo, talvez, do problema, sei lá, quando você pega um problema prático, não sei, né? uhum.
Para mim, parece que sempre tem uma abstração aí qualquer uso de então, álgebra já... Sim, tem. Mas essa definição de estruturas, que, como eu falei, é característica da matemática contemporânea, ela sempre tem, historicamente, tem uma passagem, né? Assim, porque a álgebra vem essas propriedades que vocês estão vendo aí na definição de elas são características da aritmética dos conjuntos numéricos, beleza? Certo? Então, é meio que generalizar essa aritmética. Então, é identificar outros conjuntos que têm um comportamento algébrico semelhante aos conjuntos numéricos. E, historicamente, na matemática, quando é feito esse movimento de abstração, de definição de estruturas, a gente deixa de falar, isso é bem importante, assim, no desenvolvimento da matemática recente, né, do século 19 e 20. A gente deixa de falar em a álgebra para falar em uma álgebra. Está certo, pessoal? Assim como a gente deixa de falar em a geometria para falar uma geometria. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa aritmética dos conjuntos numéricos não é a única álgebra possível. Ela passa a ser, em vez de uma álgebra absoluta, ela passa a ser um exemplo numa categoria de álgebras. Assim como a geometria euclidiana, que até um certo tempo era a geometria, não era concebível pensar numa geometria que não fosse a geometria euclidiana, ela passa a ser uma geometria numa categoria de geometrias, né? E tem as geometrias chamadas categorias, geometrias neutras, né? Que é uma grande família de geometrias onde valem todos os axiomas, não necessariamente o postulado das paralelas, né? Que inclui geometrias hiperbólicas, etc. Beleza? Então, esse é o passo de abstração. Em vez de ser uma coisa absoluta, passa a ser uma. E aí a gente vai identificando categorias de coisas, certo? Pessoal, fez sentido isso? Michele, quer acrescentar? Tá fazendo sentido isso? A gente está A gente está no momento agora de não imersão, tá? Mas a gente já vai imergir. Mas tá de boa, pessoal? Preciso saber se tá de boa. Alguém tá viajando? Beleza? Tá, então vamos lá. Falando especificamente dessa definição de anel, tá? Bom, primeiro dizer que a definição de anel está numa família, na mesma família dos corpos, né? Essa definição aí é a definição mais básica, certo? Mais genérica de anel. E aí a gente vai ver, vamos dizer assim, tipos mais específicos de anéis, e um corpo é um tipo de anel, a gente pode pensar assim, tá? É isso aí acrescentar de mais algumas propriedades, beleza? Tranquilo? Grupo. Então, o que é um anel? Um anel é uma estrutura que é caracterizada por duas operações que são chamadas soma e produto. E aí eu já vou falar sobre isso. Por que é esse nome, não outro? Justamente porque imita essas propriedades aí, imitam e generalizam as operações de soma e produto nos conjuntos numéricos. Aí, sobretudo, nos números inteiros. Beleza, pessoal? Certo? Por isso que a gente chama de soma e produto, né? E pelo mesmo motivo a gente chama espaço vetorial, a gente usa esse nome, vetor, porque a gente tenta imitar o RN, identificar uma imitação do RN em outros conjuntos. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Tá. E aí tem grupo, que é outra, vamos dizer assim, família de estruturas algébricas. A gente pode dizer que um anel é um grupo aditivo, assim. Mas, na verdade, eu digo que é outra família, porque os grupos, em geral, têm outras aplicações, vamos dizer, tem outra importância dentro da matemática, dentro das áreas da matemática. Então, um grupo, normalmente, ele
ele parece uma estrutura, porque ele só tem uma operação, né? Um grupo só tem uma operação. Então, estruturalmente, ele é mais simples, porque ele tem uma operação só. Só que ele tem muitas aplicações em outras áreas da matemática. Então, tem muita aplicação, por exemplo, em geometria, sobre as quais o João já falou aqui em outra oportunidade. Quando a gente quer acrescentar grupos, quer estudar grupos de simetria, vários tipos de grupos aí que nos ajudam a entender propriedades de objetos geométricos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Porque que você pensa numa operação, por exemplo, você pode pensar na semelhança como operação. Então, você pode pensar também num grupo de homotetias, no caso. Na verdade, a definição de Hilbert de geometria, de uma geometria, é o estudo das propriedades que são invariantes por uma certa família de grupos. Então, se assim você estuda geometria das congruências, geometria das semelhanças, enfim. Então, só isso aqui a gente não vai entrar por esse caminho, tá? Mas é só para dizer que anéis e corpos têm certas aplicações e grupos têm outras aplicações, espaços vetoriais têm outras aplicações. Aplicações que eu digo dentro das próprias matemáticas, aplicações assim, o que eles nos ajudam a entender dentro da matemática, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então vamos lá. Essas aí são as propriedades que definem um anel. Tranquilo? Na matemática contemporânea. Então, o que é um anel? É um conjunto munido de duas operações que a gente vai chamar de soma e produto. E aí, como está escrito aí, vocês vão perceber que uma operação, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma operação binária interna. Beleza? O que é uma operação binária interna? Num conjunto A. É uma função cujo domínio é o produto cartesiano de A por A e o contradomínio também é A. Beleza? Então, é uma operação que eu pego dois elementos do conjunto, por isso que é binária, e associo um elemento do conjunto, por isso que é interna. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Está de boa? Certo? E no caso, o que a gente chama de anel é um conjunto munido de duas operações, soma e produto, que satisfazem esse grupo, esse conjunto de propriedades, que são a existência do neutro aditivo, do inverso aditivo, por isso que N não é nem anel, que não quer dizer que N não tem uma estrutura algébrica, tá? Porque tem de operações que respeitam um conjunto de propriedades, só que não é nenhuma estrutura que tenha recebido um nome específico na matemática contemporânea. Às vezes chama de semi-anel, mas enfim. Então, neutro aditivo, inverso aditivo, comutatividade, associatividade da adição, associatividade da multiplicação. Então, repara, a gente não assume, nesse conjunto básico de propriedades, a comutatividade da multiplicação. Beleza? Certo? A gente poderia assumir, mas não assume. Tranquilo? Aí, por que a gente faz isso? Já vou voltar a falar sobre isso. E, finalmente, distributividade, né, da multiplicação em relação à adição. Como eu já falei em aulas anteriores, nesse conjunto de propriedades, a distributividade tem um papel particularmente importante. Porque, reparem nessa lista, que ela é a única propriedade que relaciona, na qual aparece escrito ali, tanto a adição como a multiplicação, beleza? Certo? Então, é a única propriedade que fala assim, que ela vai falar o seguinte: quando eu defino um anel, eu não posso ter uma adição e uma multiplicação quaisquer. Tem que ter uma amarração entre elas. E que amarração entre elas é essa? É essa aí. Tá de boa, pessoal? Vitor, tem uma pergunta aí do João sobre o que é semianel. Eu nem sei responder.
Não, semianel é tipo N. É um nome que não é muito padronizado, não, tá, João? É quando não tem o inverso aditivo. Entendeu? Ah, ok, valeu. Aham, entendi. N tem tudo isso aí, menos o inverso aditivo. Só isso. Às vezes se usa esse nome, tá? Não é um nome muito padronizado, não. Sim, sim. Enfim, beleza, pessoal? Essa questão da distributividade é importante. Tranquilo? Porque a distributividade amarra as duas operações. Senão essas duas operações seriam duas coisas justapostas. Beleza? Isso vai ser muito importante daqui a pouco, quando a gente falar de ordem, tá? Porque a gente não quer colocar, né? Igual eu já falei, a gente tem uma coisa definir um conjunto, depois munir esse conjunto de estrutura. Mas munir um conjunto de estrutura, que é o que a gente está fazendo aqui, não é ir botando coisas, é botando coisas e amarrando essas coisas umas nas outras, para ter um negócio orgânico, assim, vamos dizer. Beleza, pessoal? Então, esse é o papel da distributividade, tá? Acho que só o Danilo está curtindo a aula, hein? Tô brincando. Então, olha só. Vamos lá. Agora, como eu estava falando agora há pouco, por que que comutatividade da multiplicação não está incluída nessa lista básica de propriedades, tá? Então, ela poderia estar, só que a gente vai ver exemplos, mas ver se faz sentido isso. Quanto mais propriedades a gente inclui nessa lista básica, menos coisas seriam consideradas anéis, que teria menos coisas que satisfariam essas propriedades. Então, a gente, com isso, perderia a oportunidade de fazer essa categorização, de identificar comportamentos análogos em conjuntos diferentes. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Certo? Então, por exemplo, se a gente colocasse comutatividade da multiplicação nessa definição básica de anel, matrizes não seriam um anel, tá? Porque a multiplicação matricial não é comutativa. Tranquilo? Então, com isso, a gente perderia a oportunidade de enunciar um teorema que é assim, que é o que eu falei agora há pouco, que é no conjunto de matrizes também vale a regra dos sinais. Quer dizer, não é que esse teorema deixaria de valer, mas a gente, obviamente que não. Mas a gente perderia a oportunidade de identificar esse teorema a essa categoria de estruturas algébricas que a gente está chamando de anel. Beleza? Tranquilo? Rapidinho, Michel. Então, quanto mais coisas, quanto mais propriedades a gente coloca nessa lista, menos exemplos, menos anéis a gente terá. Tranquilo? É igual um sistema. Quanto mais equações, menos soluções, de forma geral, né? Porém, assim, acho que isso é um exemplo importante de que as definições não são absolutas caídas do mundo das ideias platônicas, certo? Essa decisão do que colocar, né, do que colocar nessa definição e o que não colocar é meio arbitrária. Meio arbitrária não, ela é totalmente arbitrária. E ela é determinada pelas necessidades, pelas demandas internas da própria matemática. Beleza? Então, da maneira que a pesquisa em matemática se constitui hoje, essa definição de anel tem sido útil para categorizar coisas, identificar teoremas comuns a essas categorias, etc. Mas poderia não ser, poderia ser outra coisa, é porque a matemática foi se constituindo e demandou essa definição. Eu acho esse exemplo bacana, porque, como eu falei, a gente vai demonstrar um teorema que isso é um exemplo que para mim fica muito claro, fica muito evidente, assim, a gente vai demonstrar esse teorema, de que a regra dos sinais vale em qualquer anel, beleza? Certo?
que esse teorema quer dizer? Que esse conjunto de propriedades garante que a regra dos sinais tem que valer. Eu acho que isso mostra que as definições não é assim, que a definição caiu do céu, aí por milagre o teorema vale. Beleza? A definição, muitas vezes, é uma busca de condições que fazem um teorema valer. Então, a gente já sabe o teorema antes. Já sabe o teorema que a gente quer que valha. Então, qual é a definição que a gente tem que ter para a qual aquele teorema valha? Né? Essa é a matemática dos bastidores, que muitas vezes é escondida nos livros de ensino superior. Desculpe, Michele, fala aí. Não, de fato é isso, né? A gente faz buscar hipóteses mínimas, condições mínimas necessárias, né, para que valha alguma coisa, né? E o que eu fiquei pensando aqui, que na verdade, assim, o matemático tem essa coisa de tentar esquadrinhar tudo que se pode a partir daquilo que aí que tá, desses exemplos que são importantes, né? Então, por exemplo, como o Vitor falou, se você incluir a comutatividade do produto, as matrizes estão fora. Mas, assim, o que teria acontecido? Vamos supor que a pessoa, a princípio, tivesse definido o anel e tivesse definido com a comutatividade, porque não estava pensando nas matrizes, aí alguém ia virar e dizer assim, peraí, mas tudo bem, então vamos definir um quase anel. E o quase anel aí ia ser isso que a gente chama hoje de anel. E, no final, o que seria mais importante para os resultados, mais usado, por ser mais genérico, seria o quase anel, a pulseira, o que fosse. Quer dizer, porque o matemático ele fica olhando e diz, mas se eu tirar isso aqui, o que eu tenho? Se eu botar isso aqui, o que eu consigo, né? Isso. Eu vou contar uma história, vou dar um exemplo muito, muito bobo, assim. Uhum. Mas, assim, porque é uma situação que eu achei bem, bem exemplar da questão do coisa. Tem um certo teorema, um certo tipo de propriedades em sistemas dinâmicos que a gente usa para provar uma hipótese. Por uma questão técnica, se necessita de um negócio que chama holder continuidade. Sabe aquele negócio de C1, C2, C3? Você precisa de um C3 mais epsilon, um negócio que é quase C4, ou seja, que é mais que C3, mas ainda não precisa ser C4, entende? Então, vamos dizer assim, todos os resultados daquele grupo Todo mundo de sabe trabalhos o que ali é C3, C4, essas coisas? Não. é contínuo diferenciável uma vez, duas vezes contínuo com derivada... Não, duas vezes diferenciável com derivada contínua, três vezes... Enfim, é uma questão assim de quantas vezes você pode derivar o treco Com a derivada contínua. E ainda obter a derivada contínua. Tá? A gente vai falar Mas sobre aí, isso, C1, daqui a pouco. Mas aí, nessa questão que a gente trabalha com fractais, tudo e tem essa mania de querer botar fração em dimensão, fração em tudo, botar fração na... E cria um negócio de dizer que ele é 2/3 contínuo, tipo assim, umas coisas meio doidas. Mas, enfim, isso é uma coisa que surge ali, todo mundo que trabalha na área sabe por que tem esse detalhe, e aparece esse detalhe. Aí um dia tinha um colega no IMPAN que foi mostrar um negócio, uma apresentação lá do trabalho de doutorado aqui, e ele usava um negócio C27. Ou seja, o resultado tinha que ser 27 vezes diferenciável com derivada de 27 contínua. E o mais estranho é que ninguém se incomodou com 27. O que incomodou todo mundo? O quê? Cadê o epsilon? Por que não é ser 27 mais epsilon? Tipo, 27 não importa, entendeu? Pouco importa, né? Ninguém ia pensar no negócio 27 vezes diferenciável. Mas o que incomodava as pessoas não era o 27, era o epsilon. E você perguntou isso, por que não tem epsilon aqui? Como você conseguiu, né, develar aquele negócio técnico? E a resposta foi, bem, depois que eu cheguei no 26 mais epsilon, eu achei que já era muita preciosidade, eu preferi colocar 27. Mas gera estranhamento, porque a gente quer sempre assim o mínimo de condição possível. Qual é? Não é 27, 26 mais epsilon dá. Exatamente. E às vezes tem condições estranhas, né, no final. Beleza? Mas é isso, esse exemplo também é importante para aquilo que eu estava falando, né? Assim, a gente acha que às vezes as definições existem, então as definições no mundo platônico, no mundo das ideias, e a gente vislumbra. As definições são inventadas pelas pessoas, e elas são inventadas para que determinada coisa dê certo, né? Eu acho que esse exemplo da Michelle é bem isso. Tem outra historinha, eu vou aproveitar e contar também. Talvez acho que essa eu não contei aqui nessa turma ainda não. Se quando eu era, na época, não foi no século passado, acho que foi, pior que foi. No século passado, quando eu era uma pessoa de EDP, que
parece que foi século passado, mas também parece que foi outra encarnação. Uma vez eu estava assistindo uma aula, aí o professor escreveu uma definição que era assim. Definição, não lembro o que, mas a definição era assim. Um espaço que a EDP trabalha muito com espaço de Hilbert, que são espaços vetoriais, essencialmente, só que dimensão infinita, né? Assim, mas enfim. Um espaço de Hilbert não sei o que lá, aí tinha um nome de um tipo de espaço de Hilbert, se valem uma dessas duas condições. Aí a condição 1 era uma coisa super elegante, assim, uma condição a bola, não sei o que, é compacta, um negócio assim, super enxuto, assim. E a condição 2 era uma desigualdade bizarra, integral de não sei o que lá, elevada a 3/4, é menor ou igual que a norma, não sei de que. Era uma coisa surreal, assim. Claramente, o que aconteceu? Alguém estava tentando demonstrar o teorema, botando aquela primeira condição como hipótese, não deu certo. Aí a pessoa teve que enfiar outra, tipo uma gambiarra, para o teorema valer. Deu para entender isso, pessoal? E nessas áreas, quando as coisas estão na fronteira, é muito comum acontecer isso, né? Assim, então, aí as definições vão se tornando mais arredondadas. Mas na história da matemática é assim que acontece. Então, para dizer que, para desconstruir completamente essa visão, que eu acho que é muito prejudicial para o ensino, de que a matemática existe no mundo das ideias platônico. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Sim, essa história aí. Todo mundo acompanhou a moral da história, que é essa da história da Michelle e a minha? Ou não? Marcelo agora há pouco botou uma carinha de espanto. Você quer falar por quê? Oi, Vitor. Oi, pessoal. Eu vou ter uma cara de espanto porque quando a gente, pelo menos eu, né? Quando a gente viu isso aí na faculdade, né? Anel, corpo, enfim, essas coisas, a gente só imagina que isso acontece com os conjuntos numéricos, né? A gente não imagina que existam outros objetos matemáticos que são envolvidos nessa relação toda aí. Então, a gente já vai ver exemplos disso, mas fala. Mas o mais Sim. doido... desculpa. Porque se fosse para falar só de conjuntos... Assim, se fosse só para... Eu acho que é interessante esse depoimento do Marcelo, porque, veja bem, se fosse só para falar de conjuntos numéricos, não precisava dessa definição. Então, é muito bizarro a gente dar essa definição e só dar exemplo de conjuntos numéricos. É a mesma coisa, assim, que a gente já falou, aquela definição super abstrata de função. Aí falar só de função afim e função segundo grau. Se for para falar isso, não precisa daquela definição. A definição é justamente para abstrair. Fala, Michele. Não, ia falar, porque daí você tem umas coisas assim, tipo aqueles joguinhos de cubo mágico, aquelas coisas, você tem grupos ali, tudo, mas você não discute essas coisas. Isso daí, tipo, não. Né? Exatamente. Tem atividade, você vai brincar de roda, às vezes tem aquelas rodas, 2 rodas, uma e não sei o quê, e aí você tem situações em que você teria questões como essa que poderia dizer, peraí, calma. Mas não. Não se dá uma visão ampla, né, da coisa, né? Fica tudo muito reduzido, né, demais. E quando você deu o exemplo das matrizes, eu fiquei aqui pensando, né, realmente, as matrizes não aceitam a comutatividade, né? Exato, mas aceita essas propriedades aí. Sim, verdade. Eu fiquei pensando também assim, poxa, quais são os outros objetos matemáticos, né, que poderiam se encaixar como anel? Que foi um exercício que nunca foi feito comigo, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver mais exemplos. Sim. Polinômios. Polinômios, né? Sim, verdade. Aí eu fiquei pensando também na engenharia toda, né, que o matemático faz, né? Ou os matemáticos fazem para tentar fazer com que uma teoria ela abranja um determinado... Exatamente. Então, é um negócio de você ir encaixando as coisas que interessam. Entendeu?
Não é uma coisa que parece assim, que aquilo é dado e aí tudo milagrosamente dá certo. Muitas vezes tipo assim, é um jogo, o que você tem que botar ali para dar certo. É uma engenharia mesmo, como você falou, nesse sentido. Beleza? Sim. Aí depois eu fico me perguntando também por que essa definição é tão importante, né, na matemática, né? Assim, essa definição de anel abarca esses objetos, né? Mas Então, porque a partir daí a gente vai demonstrar, essa definição vai facilitar a gente identificar, demonstrar um monte de teorema que são comuns a esses objetos. Entendeu? Sim, entendi. Tá É certo. isso. Então, isso forma E aí, assim que as áreas de pesquisa vão se formando em matemática. Que aí a álgebra é basicamente o estudo dessas coisas. Fala. Não custava ter falado essas coisas para a gente antes, né? Exatamente, esse é o meu ponto. Por isso que passa anos sem saber. A gente passa anos sem saber no que a gente está envolvido. Exatamente, é meio um estelionato, né, intelectual. Por isso que eu estou falando que você entrar no formalismo e olhar o formalismo de fora é tão importante para entender o próprio formalismo. Porque se a gente fica só dentro, a gente não entende. Entendeu? Não é que na graduação, quer dizer, não é na graduação, mas no modelo convencional de ensino de matemática superior, vamos dizer, é assim. Os professores sempre relatam as coisas. Um anel é isso aqui. Entendeu? Certo? Michele, ia falar? Eu estava pensando que é bem aquela ideia da abstração, né? Porque olha só, a gente quando olha a álgebra, por exemplo, aí, vê A mais B igual a B mais A. O que significa isso? Eu vi que 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Eu vi que 3 mais 5 é igual a 5 mais 3. Eu vi isso para vários números. Aí eu digo, não, A mais B é igual a B mais A. E qualquer coisa que seja número, eu posso colocar aí e vai funcionar. Daí aqui é um outro erro, porque o cara diz assim, bom, então eu vejo que todas essas propriedades valem, sei lá, para o conjunto dos números dos naturais, né? Naturais vale, né? Tá valendo, tá? Então, aí eu digo assim, tá, aí disso daqui, com essas propriedades eu consigo provar, como o Vitor está falando, 5 teoremas. E aí, assim como eu posso trocar no A mais B, B mais A, qualquer número, que seja número, aqui eu vou poder trocar qualquer outro. Agora, amanhã inventaram um novo tipo, sei lá, os hiper ultra quaternions, sei lá. Isso. Satisfaz isso aqui? Então aqueles teoremas já valem para ele também, não preciso lá testar e provar. Isso. É mais ou menos essa ideia, né? Você tem um negócio genérico ali que o que se encaixar ali já ganha de brinde, de herança, toda uma. Exatamente. Como as categorias se comportam, né? Agora é isso, quaternions não é anel, porque quaternion não tem associatividade da adição, tá? Eu falei a palavra, mas não sei nem o que é. Quaternions é quando tem... É tipo complexo, só que tem A mais IB mais JC mais K, I, é isso. Tem 4 coordenadas em vez de 2. Mas, enfim, tem aplicações aí na física. Mas, enfim, se a gente botasse aí, é isso, pode dizer, quaterno não tem anel porque tem uma estrutura mais simples do que isso, vamos dizer assim. Mais simples não é a palavra, com menos propriedades. Então, isso é isso que o Marcelo falou, é uma engenharia, é uma opção, porque se a gente colocasse aí nessa lista básica a comutatividade da multiplicação, a gente não poderia dizer matriz é um anel. Beleza? Isso teria problema? Não. Assim, mas é o que é mais vantajoso ou menos vantajoso, entendeu? O que a gente ganha e o que a gente perde. É isso, basicamente. Beleza, pessoal? Certo? Mas eu acho que é isso. Isso deveria ser dito para a gente antes, né? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente. Do Danilo. Desculpe. Talvez. Sim, isso aí. Então esse grau, quanto mais geral, menos útil. Esse grau de generalidade, ele é dosado de acordo com aquilo que é útil, né? Digamos assim, dentro da matemática. Pode ser que as demandas internas da própria matemática impulsionem as coisas
a se tornar menos ou mais genéricas. Essa utilidade não é absoluta, né? Ela é determinada pelo que está sendo pesquisado, pelo que é relevante para a pesquisa, quais são os interesses, inclusive políticos, de se pesquisar para aplicar determinada coisa ou não. Inclusive, Beleza? uma coisa que a gente também já falou, né, Vitor? Por exemplo, o próprio conceito de função, que é uma relação, é um caso particular de relação. E essa daí é a que se estuda acima de todas as outras, né? Você não fica estudando as outras relações, até estuda, mas muito menos. Função é como se fosse assim, o objeto matemático por excelência. Né? Por que essa em particular? Porque ela tem uma série de utilidades. Ali você vai fazer um programa de computador, qualquer coisa, você quer um negócio, você bota uma entrada, tem uma saída. Então tem um monte de casos, um monte de questões que fazem com que aquela configuração ali tenha parecido mais útil na hora que começaram a escrever e colocar as coisas aí, né? Exatamente, pode ser que um dia não aumentar, seja. Né? Olha só, quer ver um exemplo disso que eu acho que é bacana a gente pensar? Que é o seguinte, que a gente já falou sobre isso um pouco, tá? Que é por que eu estou um exemplo assim, que essa utilidade não é uma coisa absoluta, essa utilidade é contextualizada socialmente, culturalmente, historicamente, tá? Mas ela se apresenta como universal, como absoluta. Aí que está a desonestidade da matemática, da forma como ela é apresentada hoje. O exemplo, a gente já falou sobre isso, por que o sistema indo-arábico decimal posicional se universalizou, né? Assim, na Europa medieval, assim, mais para o final da Idade Média isso, né? Assim, por quê isso? Por isso que quando a gente falou lá de representação posicional, eu evitei em falar vantagens. Eu falei características dos sistemas posicionais e não posicionais. Porque se você fala vantagem, você está tomando partido, tá? Então, por que os sistemas indo-arábicos se universalizou? Porque ele permitia fazer algoritmos que você podia resolver com papel, assim, com escrita, e essas contas que eram feitas, às vezes com números grandes, né, com vários algarismos para a época e tal, eram úteis para o mercantilismo e eram úteis para a expansão geográfica da Europa, ou seja, para a colonização. Eram úteis, por exemplo, para fazer os cálculos de posicionamento astronômico que eram necessários para as navegações, né? Ou seja, para vir aqui chacinar os povos originários, beleza? Então, por isso que a gente não pode... Então, aí se fala, por que os egípcios não tinham números muito grandes? Porque eles não queriam. Isso é uma... Baseado nessa reflexão, a gente não pode falar que isso fazia dos egípcios mais atrasados do que os outros falam, que era uma desvantagem do sistema numérico egípcio, né? Por exemplo, que não era posicional, que não tinha números muito grandes, etc. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero dizer? O sistema indo-arábico se universalizou não porque era melhor de acordo com o critério universal da beleza, da divindade, da não sei o quê. Ele se universalizou porque ele era útil a um sistema mundo que estava se universalizando na época e que provocou genocídio, morte, epistemicídio, etc. Beleza? Michele? Não, eu ia comentar, tinha comentado aí da questão do logaritmo. Por que não, politicamente pensando, né? Por que não se atualiza o ensino de logaritmo, né? Como o Vitor já falou, a gente já falou em outras aulas, seria muito importante que as pessoas entendessem, mas ao mesmo tempo gera um certo conflito de interesses aí, né? Tem interesses contrários. Isso, exatamente. E estava pensando agora nisso que você estava falando também, e aí, do sistema, você pode pensar na questão você pensou dos números, né, do indo-arábico, algarismo, a gente tem a questão da moeda. Qual a razão para o dólar ser uma moeda padrão? A ideia de lastro já não existe mais, ele já não tem lastro mais. Por que a gente continua usando também? É um motivo político. Então, frequentemente na história da humanidade, os motivos políticos se
vestem uma fantasia de neutralidade. Esse é o caso da matemática. É assim porque é o melhor, mas melhor para quem em relação a quê? Entendeu? Beleza, pessoal? Fez sentido? Pode cair na prova. Critiquem a ideia de neutralidade na matemática e no seu ensino. Pode ser essa questão? Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Fez sentido? Tá. Então vamos ver mais um pouco de nomenclatura. Então agora a gente vai ver tipos específicos de anel que têm suas utilidades, né? Assim, pensando nessa ideia de utilidade, e que são determinados quando nós acrescentamos mais propriedades nessa lista básica, tá? Então vamos lá. Primeiro, um anel com unidade. A gente vai ver exemplos daqui a pouco, tá? Um anel com unidade é quando tem aquela lista lá todas de propriedades e mais o neutro multiplicativo, ou seja, a unidade, que é o que a gente chama de unidade. Beleza, pessoal? Certo? Alguém sabe um exemplo de um anel que não tenha unidade? Tem um muito conhecido nosso, que posso falar logo, para não perder muito tempo. Assim, que é o conjunto dos números pares, certo? O conjunto dos números pares é um anel, satisfaz isso aqui tudinho, todas aquelas 6 propriedades básicas, e não tem unidade, beleza? Não tem neutro multiplicativo, tá de boa? Então, o conjunto dos números dos inteiros pares, tá? Dos naturais, não. O conjunto dos inteiros pares é um exemplo de um anel sem unidade. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Agora, outra pergunta aí, para ver se vocês estão prestando atenção. Conjunto dos números ímpares é um anel? Essa eu não vou responder, não. Pelo menos não agora. Alguém sabe a resposta? Tá, então eu vou dizer... Acho que não, Vitor. Por que você acha que não? É porque é uma operação binária, né? Isso. E essa operação binária ela tem que, no caso, gerar um elemento que se esteja no conjunto. Então, se eu operar com soma com 2 ímpares, vai dar par. Perfeito. Todo mundo entendeu o que o Marcelo falou? Então, os ímpares, na verdade, aquelas propriedades valem nele, mas as operações não estão definidas no conjunto dos ímpares. Tá certo? Porque a soma de 2 ímpares não é um número ímpar. Beleza? Tranquilo? Isso é aquela propriedade que na educação básica a gente chama de fechamento. Tranquilo? Que a operação, quando ela é fechada num conjunto. Na matemática assim, acadêmica, não se usa esse nome fechamento, porque sem o fechamento nem é uma operação, tá? Porque uma operação ela já tem, o contradomínio não seria aquele, beleza? Então, isso, o motivo é esse, beleza? Assim, mas não estou defendendo que não use esse nome fechamento na educação básica, não, tá? Porque na educação básica o objetivo não é entender esse grau de abstração aí. Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? João, você ia falar alguma coisa? Não, era só para não dar resposta. Tá. Pronto, então vamos lá. Um anel com unidade. Um anel comutativo, obviamente, é quando vale a comutatividade da multiplicação. Então, matrizes é um anel não comutativo e com unidade, porque quem é a unidade do anel de matriz é a identidade. Na verdade, eu estou falando errado, tá? Estou falando assim. Porque não é o anel de matrizes,
a gente primeiro são só matrizes quadradas, tá? Porque é o produto por causa do fechamento novamente, tá? Que é o produto e cada, por exemplo, matriz 2 por 2 é um anel. Matriz 3 por 3 é outro anel, tá? Não é um anel de todas as matrizes, isso não existe. Beleza, pessoal? São conjuntos específicos de matrizes. Tranquilo? Nem assim, matriz 2 por 3 não é um anel, porque eu não posso multiplicar uma matriz 2 por 3 por uma matriz 2 por 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa isso? É que eu estou falando anel de matrizes, de uma forma meio assim que tá errada, tá? Tranquilo? Então, anel de matriz N por N, para cada N é um anel, tá? Então, vamos lá. Aí depois, anel sem divisores de zero. Beleza? Não, antes de falar isso, só essas duas propriedades aqui. Pegando esses dois exemplos, que eu já falei, conjunto dos números pares e conjunto de matrizes N por N. O que seria isso? Conjunto dos números pares seria um anel comutativo sem unidade, tá? E o conjunto de matrizes N por N seria um anel não comutativo com unidade. Tá de boa, pessoal? Certo? Alguma dúvida? Tá. Então vamos ver mais uma coisa, que é o que a gente chama de um anel sem divisores de zero. Tá? Então vamos lá, entender isso aí com calma. Um anel sem divisores de zero, vamos lá, assim, isso aí não é tão imediato, mas também não é nada demais. É um anel onde vale a cancelatividade da multiplicação. Tá legal? Certo? Então é isso aí, ó. AC igual a BC implica em A igual a B. Quer dizer que eu posso, quando eu tenho essa igualdade entre uma multiplicação, eu posso cancelar o mesmo termo dos dois lados. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Então, por que isso chama... Depois tem um teorema, tem a demonstração disso que eu vou falar agora. Mas por que isso chama anel sem divisores de zero? Porque a gente pode demonstrar que a validade dessa propriedade é equivalente à validade da seguinte propriedade, que eu vou enunciar agora, tá? Mas que depois vai aparecer no PowerPoint, que é a seguinte propriedade. Se A vezes B é igual a zero, então A é igual a zero ou B é igual a zero. Beleza? Todo mundo acompanhou? Certo? Tranquilo? Ou seja, a validade da cancelatividade da multiplicação é equivalente à validade da propriedade que diz que sempre que o produto de dois elementos é zero, um deles pelo menos tem que ser zero. Tá claro isso para todo mundo? Já já vai ter a demonstração disso aí. Tá de boa? Então agora, de novo, para ver se vocês estão prestando atenção. Dito isso, matrizes N por N é um anel com ou sem divisores de zero? Quem quer responder? Falem aí. Pode falar errado mesmo. Ninguém se arrisca? Reformulando, o Vitor está perguntando se tem duas matrizes não nulas que multiplicadas dão a matriz nula ou não. Não é isso, Vitor? Isso, exatamente. E aí? Tá, e mais alguém quer chutar? Sem divisores. Amanda.
Com divisores. Por que, Amanda? Com divisores de 0. Eu pensei numa matriz que tenha casas, tipo assim, que umas têm 0 e outras não, e na outra matriz o equivalente, digamos assim, que sempre vai dar 0 no final, mas que não são todos 0. Isso, exatamente. Você pode ter uma matriz assim, ó, 1, 0, 0, 0, beleza? A outra, 0, 1, 0, 0. É só você botar, tipo, uma matriz 2 por 2. Se você botar 1 em um lugar e 0 no resto, se você multiplicar duas matrizes assim, vai dar 0. E nenhuma das duas é 0. Beleza? Pensando geometricamente, em termos de transformação linear, né, isso equivaleria à transformação que joga tudo no eixo Y, anulando o eixo... Joga tudo no X, anulando o Y, e a outra joga tudo no Y, anulando o X, né? Exato. Se Então, você fez as duas coisas juntas, você vai parar no 0 obrigatoriamente. Exatamente. Todo mundo é transformado no 0, né? Porque o produto de matrizes representa uma composição de transformações lineares. É isso. Beleza, pessoal? Então, Danilo, tá de boa? Então, matrizes 2 por 2 ou N por N formam um anel com unidade não comutativo e com divisores de 0. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí, um conjunto que tem todas as propriedades a gente chama de um domínio de integridade, tá? Que é um anel comutativo com unidade sem divisores de 0. Então, por exemplo, números inteiros é o modelo básico de domínio de integridade, beleza? Que é um anel, vê se todo mundo está acompanhando, comutativo, com unidade e sem divisores de 0. Tá de boa? Tá? Certo? Basicamente, a ideia de domínio de integridade, né, assim, que tem essas propriedades aí, é uma estrutura, olha só isso que legal. Essas propriedades são o que a gente precisa para ter um teorema de decomposição única. Tá? No caso dos números inteiros, o teorema de decomposição única é o chamado teorema fundamental da aritmética, beleza? Que é a decomposição em fatores primos. Tranquilo, pessoal? Porque na demonstração da unicidade da decomposição em fatores primos, você usa a cancelatividade, né? Porque você supõe que um número tenha duas composições diferentes, basicamente você vai cancelando do lado e vê que não dá. Tá? Você iguala as duas decomposições e vê que não dá, beleza? Então, basicamente, é isso que a gente precisa para ter um teorema de decomposição única, beleza? Tranquilo? Aí, qual é outro exemplo que é bem familiar nosso de domínio de integridade? Polinômios, beleza? Polinômios também vê se vocês estão acompanhando, um anel comutativo com unidade sem divisores de 0. E aí, com essas ferramentas algébricas, a gente consegue também, no anel de polinômios, definir teoremas de decomposição única, beleza? E aí, no caso dos polinômios, quem faz papel dos números primos são os polinômios irredutíveis. Tranquilo sobre R ou sobre C, né? A gente pode ter um teorema de decomposição única nos polinômios com coeficientes reais ou nos polinômios com coeficientes complexos. Só que aí os irredutíveis são outros. Tá? Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Então, por isso que essa coisa merece um nome. Que é isso mesmo. Por que você escolhe dar esse nome ou não? Por que anel? Por que domínio de... E essa escolha de eu vou dar um nome a isso também não é absoluta. É aquilo que a gente estava falando, essa engenharia que o Marcelo falou. Tranquilo? Porque aí a gente forma categorias que têm coisas em comum que têm certa utilidade. Tá de boa? Certo?
Beleza, pessoal? Então, Z é o modelo básico assim, de domínio de integridade. Michele. Não, eu ia comentar, porque eu lembrei agora que um momento em que, na verdade, até para o meu entendimento, essa questão da estrutura, ela ajudou muito, né? Porque a primeira vez que eu fiz a disciplina de físico-matemática, que basicamente era EDP, Uhum. eu achei aquilo uma doideira. E aí fui reprovada, né? E aí Ah, é. depois eu entendi que aquele negócio de série de Fourier, que tinha um negócio de espaço vetorial ali. Eu entendi que no fundo aí depois ficou tudo muito fácil, né? Mas porque justamente toda a compreensão que eu tinha do que era um espaço vetorial, de projeção, de como você poderia escrever numa certa base, um vetor qualquer, é exatamente a mesma coisa, só que em dimensão infinita. E a base são as funções trigonométricas, mas Exatamente. são as mesmas ideias. Isso aí. Então, coisas que me parecia, por que se eu estou integrando isso com aquilo, multiplicando, integrando, que não faziam nenhum sentido, quando eu entendi como espaço vetorial, tudo fez sentido. Então, eu acho que um pouco é isso também, né? A questão da estrutura é você entender um comportamento e depois você, mesmo coisas que pareçam muito estranhas, se você verifica que ele tem aquelas condições básicas daquela estrutura, você já pode contar que tudo que foi deduzido para aquele tipo de estrutura vai funcionar também nesse caso. Exatamente, isso aí. E aí muitas vezes parece que estão escondendo uma coisa que se falassem, poderia ajudar muito a gente a Então entender. mesmo, Né? exatamente. Eu acho que a primeira coisa que numa aula de EDP deveria ser dita vem cá, vocês lembram de álgebra linear? A primeira coisa. Não, com certeza. Sem dúvida. Pois é. E EDP é muito, porque é espaço de dimensão infinita, né? Que a gente trabalha o tempo todo. Só que é uma álgebra linear mais difícil, né? Porque nem os teoremas são outros. Mas, enfim. Mas aqueles básicos, até o teorema de Pitágoras, né? Que hoje em dia a gente chama de triângulo retângulo já, porque a gente avançou um pouquinho. Mas até esse tem a versão, né? Lá para a série de Fourier, tudo funciona muito bem tudo. Eu acho que, nossa. Exatamente. Porque aí você bota uma norma euclidiana, né? Porque é a integral da função ao quadrado, que é uma norma euclidiana. E por isso que tem teorema de Pitágoras. Enfim, mas justamente isso. Você está imitando uma coisa na outra. Enfim. Beleza, pessoal? Vamos lá. E, finalmente, um corpo. Então, o que é um corpo? Um corpo é um anel comutativo com unidade, onde vale a propriedade que eu estou chamando de A10, que é a existência do inverso multiplicativo. Beleza? Tranquilo? Então, um corpo, repara que na definição de corpo que eu escrevi aí, eu não incluí a propriedade A9. Todo mundo está vendo? Beleza? Eu falei que é um anel comutativo com unidade, ou seja, valem as propriedades A1 até A8 e mais o inverso multiplicativo. Tranquilo? Por que eu não incluí A9 nessa definição? Porque a cancelatividade da multiplicação, quer dizer, porque a existência do inverso multiplicativo implica na cancelatividade da multiplicação. Beleza? Certo? Por quê? Porque se eu tenho um inverso multiplicativo, eu posso, sempre que eu tiver uma igualdade, eu posso multiplicar pelo inverso multiplicativo dos dois lados e aí vai cancelar. Beleza? Tranquilo? Então, na verdade, sempre que eu tenho garantida a existência do inverso referente a determinada operação, eu tenho de graça eu tenho como consequência a cancelatividade daquela operação também. Porque cancelar é multiplicar pelo inverso. Beleza, pessoal? Dos dois lados. Tranquilo? Só que eu posso ter uma situação na qual valha a cancelatividade da multiplicação, por exemplo, sem a existência do inverso. Beleza? Certo? O que eu estou dizendo com isso, na verdade? Eu estou dizendo que todo corpo é um domínio de integridade, mas nem todo domínio de integridade é um corpo. Tranquilo? Por quê?
Domínio de integridade é onde vale a cancelatividade. Corpo é onde vale o inverso. Se vale o inverso, então vale a cancelatividade. Mas a recíproca não é verdadeira. Beleza? Então, qual é o exemplo muito familiar que a gente conhece, muito, muito, muito familiar, de uma estrutura algébrica que é um domínio de integridade, mas não é um corpo? Ou seja, onde vale a cancelatividade, mas não tem inverso multiplicativo. Que a gente acabou de falar nele, a gente está falando dele o tempo todo aqui. E aí? O exemplo mais Seria os óbvio, inteiros? os Os inteiros. inteiros, né? Isso, exatamente. Beleza, pessoal? Z, certo? No anel dos inteiros, eu posso cancelar, mas eu não tenho inverso multiplicativo. Tranquilo? Certo? Então, Z é domínio de integridade. Tranquilo? Mas não é corpo. Q e R e C são corpos. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Vamos lá, então. Então, algumas propriedades básicas que eu vou chamar a atenção. Primeiro, essa aí. Em qualquer anel, aí algumas demonstrações eu vou passar rápido. Eu ia falar outra coisa aqui que eu esqueci. Tá, depois eu lembro. Bom, essa propriedade aí, né, que repara só, que eu vou botar logo a demonstração aqui. Essa demonstração é em uma linha, mas eu quero chamar a atenção para a gente olhar criticamente para essa propriedade, no seguinte sentido. Essa propriedade é um teorema, tá? Ela não é assim algo que está incluído diretamente na definição de anel, tá? Embora pareça muito elementar para a gente. Em qualquer anel eu estou dizendo que 0 vezes A é igual a 0. E eu só tenho que botar esse 0 vezes A igual a vezes 0 igual a 0, porque esse anel que eu estou falando não é necessariamente comutativo, beleza, pessoal? Certo? Se fosse um anel comutativo, bastaria eu escrever A vezes 0 igual a 0, porque o outro seria igual, tá? Mas como não é necessariamente comutativo, eu tenho que escrever os dois. Tá de boa? Certo? Então, repare que nessa demonstração, eu uso a distributividade, repararam? Certo? Então, eu escrevo A vezes 0 é igual a... Eu transformo esse 0 em 0 mais 0. Nessa primeira igualdade, não está escrito ali, mas eu usei o neutro aditivo, tá? Porque 0 é 0 mais 0. E aí eu aplico a distributividade e depois cancelo. Beleza? Mas essa demonstração ela é simples, vamos dizer assim, embora essa palavra seja proibida. Mas o que eu quero dizer é que mesmo nas demonstrações simples, a gente tem reflexões a fazer, que são as seguintes. Michele, quer falar alguma coisa? Não estou conseguindo entender ainda o negócio. Aí da próxima vez a gente tem que Então. usar 3 linhas, assim, porque eu estou me perdida aí. Vamos lá. No final aqui você tem 0 igual a 0 vezes A, né? Olhando para trás, né? Você tem 0 vezes A mais 0 vezes A. E do outro lado você tem 0 vezes A Não, mais acho que 0. tem. Calma, acho que tem uma coisa que tem um mais 0 ali que está sobrando. Tem um vídeo não, tá certo. Fala. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que chama Romanos. Já viu? Já vi. Eu tô igualzinho aqui, mas qual? Então, essa demonstração é tão simples que até eu olhei para ela agora e não entendi, tá? Mas eu acho que a gente pode botar em mais linhas, Vitor. Acho que ajuda para a gente acompanhar. Mas olha só, pessoal, vamos lá. Então, usa o mouse aí para a gente ver. Tá, vou tentar. Mas Aí, olha só. Calma, Ai, calma. Olha só. Que difícil isso. Olha só, vamos lá.
o que eu fiz aqui? Eu parti, escrever no quadro seria muito mais fácil pois de é. entender. Olha só, pessoal, vamos acompanhar. Eu escrevi aqui 0 vezes A, eu parti da igualdade não, eu parti de um lado da igualdade, tá? Eu comecei a escrever 0 vezes A e fui desenvolvendo, beleza? Certo? Até aí você não Então, usou, então, a equação ainda. Você só trabalhou com o 0 não, vezes A. Tá. certo? Então, primeiro eu escrevi que 0 vezes A é igual a 0 mais 0 vezes A. Beleza? Tranquilo? Certo? Isso é verdade porque 0 é igual a 0 mais 0. Tranquilo? Uhum. Aí eu só usei o neutro aditivo. Beleza? Certo? Tranquilo. Aí eu fico agora com essa igualdade. 0 vezes A é igual a 0 mais 0 vezes A. Agora eu vou trabalhar em cima dessa igualdade. Tranquilo? Tranquilo, pessoal, até aí? Aí Sim. eu peguei essa igualdade de um lado, do lado esquerdo dessa igualdade, eu escrevi que 0 vezes A que 0 vezes A é igual a 0 vezes A mais 0. Beleza? Tranquilo? Na Do primeira lado, CEPA, você fez duas coisas. Você eu acrescentou fiz de novo duas um coisas. zero como elemento neutro, e do outro Isso, lado você aplicou distributiva. exatamente. Tá Tá, de boa, entendi. pessoal, para todo mundo? Então, primeiro cheguei nessa identidade. Aí depois, do lado esquerdo, eu apliquei o elemento neutro de novo, e do lado direito eu apliquei a distributiva. Tá bom. Beleza? Aí na última passagem, eu simplesmente cancelei, tá? Eu cancelei 0, porque eu posso. Eu apliquei, na verdade, o inverso aditivo, né? Que é aquilo que eu acabei de falar. Se vale o inverso aditivo, então vale a cancelatividade. Uhum. Então, eu cancelei a soma. Então, 0 vezes A, eu cancelei com 0 Tá. vezes A. Aí ficou que 0 é igual a 0 vezes A. Beleza, pessoal? Ótimo. Todo mundo entendeu? Beleza? Mas o que eu quero chamar, então, é bom a gente ver que mesmo as demonstrações que parecem tão elementares, eu mesmo que escrevi isso na hora, eu me perdi, mas enfim. Ih, perdi o som. Oi, alô? Estão me ouvindo? Alô? Então, assim, Sim, doutor, meu filho. Tá. E acho que a Michelle teve algum problema. Certo? Acho que o meu fone aqui deu problema. Já resolvi aqui. Tá. Tá, tá ouvindo? Eu tô sim, acabou a bateria daquele fone, mas aí eu já tirei o fone, tô sem o fone agora, mas tá dando para escutar. Tá, beleza. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa demonstração é o seguinte: repara só. O que é zero para a gente? Zero é o neutro aditivo. Tranquilo? Então, a definição de zero é uma definição baseada na operação de adição. Tranquilo? Certo? Tá? O zero, por definição de zero dentro de um contexto de um anel, o zero tem a ver com a adição. Tá? Esse teorema, ele relaciona o zero, que é um elemento que vem da adição, que é o neutro aditivo, com a operação de multiplicação. Beleza? Então, ele está relacionando algo que vem da adição com a multiplicação. Por isso que a gente tem que usar a distributividade nessa. Porque, como eu falei agora há pouco, a distributividade é a propriedade que relaciona a multiplicação e divisão. Por isso que é de se esperar que, para amarrar algo que é definido aditivamente com a multiplicação, eu tenha que usar a propriedade que é a distributividade, que é a propriedade que amarra essas coisas. Tá de boa, pessoal? Certo? Tranquilo?
Fez sim. Então, é só para chamar a atenção nesse papel, é uma demonstração simples, entre aspas, mas que ela é útil para chamar a atenção desse papel da proprietária de distributividade, que eu falei agora há pouco. Beleza? Tranquilo? Posso ir adiante? Tá? Então, vamos lá. Aí depois outro teorema, tá, isso aí tudo está escrito lá, depois vocês leem. Esse teorema aqui, que eu não vou passar batido, que não tem nada de muito interessante, é só para registrar mesmo, tá? A unicidade, né? Que o neutro aditivo é único, o inverso aditivo é único, de cada elemento, beleza? Aí a demonstração tá aí, depois vocês olham, tá? E a mesma coisa, o neutro multiplicativo quando existir, o inverso multiplicativo quando existir, tá? Beleza? Só para dizer que é único. Agora vamos lá, a parada legal que eu falei agora há pouco. Vamos demonstrar a regra dos sinais, tá? Então a gente vai demonstrar que em qualquer anel vale essas três propriedades que a gente identifica como regra dos sinais na educação básica e sobre a qual nós já falamos na nossa última aula, quinta-feira passada. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. E aí eu vou demonstrar e quero fazer algumas observações importantes sobre esse teorema aí. Vamos lá. Então, primeiro, o item 1, né, desse teorema, ele decorre diretamente da definição de inverso aditivo, beleza? Porque repara só, o que é para a gente aqui o sinal de menos? O sinal de menos é uma notação de inverso aditivo, beleza? Assim como a gente está usando o sinal de menos, a gente poderia usar uns circunflexos, beleza? A gente poderia denotar o inverso aditivo de outra maneira qualquer. Poderia ser A', vou chamar de A' o inverso aditivo. Aí eu diria, isso aí eu escreveria assim, que A', linha é igual a A. Tá legal? Beleza, pessoal? Certo? Na verdade, isso aí vem da definição daquele último teorema de unicidade que a gente demonstrou. Porque que essa... porque senão, enfim... o que quer dizer que... O que quer dizer que menos A é o inverso aditivo de A? Certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que A somado com menos A é igual a zero, concorda? Beleza, pessoal? Certo? Mas ao dizer que A somado com menos A é zero, eu também estou dizendo, com isso eu digo que menos A é o inverso aditivo de A, mas eu também digo que A é o inverso aditivo de menos A. Tá claro para todo mundo? Certo? E quem é o inverso aditivo de um elemento? É o outro elemento que somado com aquele dá o neutro. Certo? Tá? Então, por definição, se A é o inverso aditivo de B, é porque A mais B é zero. Então, B é o inverso aditivo de A. Tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Certo? Então, vamos lá. No item B, o que eu vou fazer? Olha só, isso que é foda, né? Que aparece tudo de uma vez. Tinha que aparecer uma coisa de cada vez. Olha só, vamos destrinchar isso que eu escrevi aí. Vamos lá. Veja bem. Olha o que está escrito no item 2. Eu falei item B, é o item 2, né? O que está escrito no item 2? Está escrito que A vezes menos B é igual a menos A vezes B, que é igual a menos AB, tá?
Na verdade, nesse item 2 tem duas igualdades envolvidas. Eu quero mostrar, na verdade, poderia pensar em mais combinações assim, mas enfim, posso pensar da seguinte forma. Eu quero mostrar que A vezes menos B é menos AB, tranquilo? E quero mostrar também que menos A vezes B é menos AB, tá? Então eu posso destrinchar isso aí em duas identidades, tá legal? Eu vou demonstrar primeiro a primeira que eu mencionei. Eu vou demonstrar que A vezes menos B é menos AB, tá? Todo mundo está acompanhando o que eu estou falando? Certo? Vou escrever aqui no chat, só para a gente não se perder. Beleza, pessoal? Vou demonstrar isso aí, certo? Que A vezes menos B é menos AB. Tá de boa? Certo? Agora, o que significa demonstrar que A vezes menos B é menos AB? Em outras palavras, como eu acabei de falar, eu quero demonstrar que A vezes menos B é o inverso aditivo de AB. Todo mundo concorda? Certo? Agora, o que é demonstrar que A vezes menos B é o inverso aditivo de AB? É demonstrar que A vezes menos B somado com AB dá zero. Tá legal? Então é isso que eu estou fazendo aí, tá? Eu peguei o elemento A vezes menos B, estou somando com AB, vou fazer a conta e quero chegar à conclusão de que o resultado dessa conta é zero. Tranquilo? Certo? Beleza, pessoal? Então, isso é o mais importante de entender. O resto é a aplicação das propriedades. Todo mundo entendeu o que eu acabei de falar? Então, olha só, vamos lá. Então, eu parti de uma soma. A vezes menos B mais AB. Agora eu vou desenvolver essa soma e quero chegar à conclusão que o resultado é zero. Certo? Que é o que de fato acontece. Então, eu coloco esse A em evidência, tá? Colocar em evidência é a mesma coisa que aplicar a propriedade da distributividade, tá? Certo? Beleza? É numa direção ou na outra. Então, na primeira igualdade ali, eu estou aplicando a distributividade, tá? Então, aplicando a distributividade, eu tenho que A, que multiplica menos B mais B, quer dizer, que chega nisso aí. E aí eu tenho o elemento neutro, menos B mais B é zero, tá? E aí A vezes zero é igual a zero por causa do teorema que nós já demonstramos. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Mas o mais importante aqui é entender que ao chegar à conclusão de que A vezes menos B mais AB é igual a zero, eu terei demonstrado que A vezes menos B é o inverso aditivo de A. Ou seja, A vezes menos B é, por notação, menos AB. Tá de boa? Certo? E aí a prova da segunda igualdade é análoga. Qual é a segunda igualdade? Que menos A vezes B é menos AB. Que menos A vezes B também é o inverso aditivo de AB. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aí? Tranquilo? Tá. Então a propriedade 3 é uma aplicação das duas anteriores, certo? Bom, primeiro eu vou partir de menos A vezes menos B e vou desenvolver isso aí, tá? Nessa primeira igualdade, aqui, ó, essa primeira igualdade, eu estou aplicando a propriedade 2. Então, é assim, ó. Chama menos A de C, certo? Tranquilo? Põe C, por exemplo, outra letra no lugar de menos A. Então, o que eu estou fazendo? Estou falando que C vezes menos B é igual a menos CB. Beleza? Que é a propriedade 2. Agora, quem é esse cara que eu chamei de C? É o menos A.
Tranquilo? Certo? Então, isso é a aplicação da propriedade 2. Essa primeira passagem aqui, ó, que eu estou com o mouse. Meu cérebro já está se acostumando a isso, que eu vejo o mouse num lugar e vocês veem no outro, tá? Então, isso aqui é a aplicação da propriedade 2, do item 2, né? Beleza? E aqui é o item 1. Não, desculpe. Aqui é o item 2 de novo, tá? E nesse último aqui que é o item 1. Todo mundo entendeu? Certo? Então eu aplico o item 2 duas vezes, depois o item 1. Tranquilo? Acabou. Eita, peraí. Calma aí, gente. Certo, peraí. Tá. Beleza. Só uns comentários disso aqui. Que aí praticamente está tá acabando a aula, assim. Mas beleza, pessoal? Alguma dúvida na demonstração? Tá. Então vamos lá. Alguns comentários sobre esse teorema. Certo? Primeiro, comentário que eu já fiz, né? Esse teorema é um exemplo muito elementar, né? Mas ele é um exemplo de por que é vantajoso criar essas categorias que a gente chama de estruturas algébricas. Porque agora, assim, quando eu estudar matrizes, quando eu estudar polinômios, quando eu estudar inteiros módulo n, que também é um exemplo que vai aparecer aí, eu não preciso demonstrar de novo a regra dos sinais, certo? Basta eu demonstrar que todos esses exemplos de estruturas que eu falei satisfazem aquelas 6 propriedades básicas. Então, ao demonstrar, por exemplo, que o conjunto das matrizes 2 por 2 satisfaz aquelas 6 propriedades básicas, beleza? Então, todas as outras coisas que decorrem daquelas 6 propriedades básicas, como teoremas, também valerão nesses outros conjuntos. Tá de boa? Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Bom, outro comentário que eu acho importante disso aí, tá? Eu acho que isso, a gente, obviamente, quando a gente ensinar regra dos sinais na matemática, na escola, a gente não vai usar essa demonstração, beleza, pessoal? Certo? Ninguém vai demonstrar isso aí, que ninguém aqui está na matemática moderna. Ninguém vai demonstrar, a gente já discutiu como ensinar isso na educação básica. Menos que A vezes zero dá zero, tá? Por favor. Isso, exatamente. A gente não vai demonstrar nada disso. Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Certo? Tá? Ou seja, aquilo que eu falo, a gente vai entender a matemática acadêmica e a matemática escolar como práticas sociais diferentes, que têm seus critérios de validação, etc., diferentes. Então, quando a gente discute aqui, nessa disciplina, as articulações entre a matemática acadêmica e a matemática escolar, como eu já falei desde a primeira aula, essas articulações não são relações de subordinação, ou seja, eu não vou dizer que uma abordagem para a matemática escolar é boa porque ela é chancelada pela matemática acadêmica, porque ela é mais formal, beleza? Então, não vou dizer que eu tenho que ensinar assim. Seria um absurdo isso. Tranquilo, pessoal? Certo? Nesse particular, a gente pode dizer que ela é ruim, nesse caso. Exatamente. Que ela é ruim, precisamente. Mas o importante aí, não é o formalismo que chancela a matemática escolar, tá? Agora, se a articulação não é essa, qual é a articulação que eu estou defendendo aqui? Eu acho que o que eu vou defender aqui é que isso nos ajuda, embora eu não vá ensinar assim na educação básica, imagina, no 7º ano, né? Eu vou ensinar assim. Embora eu não vá ensinar assim no 7º ano, eu acho que isso nos ajuda, como professores e professoras, a entender como aquela matemática escolar se organiza estruturalmente, beleza? Então, por exemplo, nesse caso, isso nos ajuda a entender
que a regra dos sinais não é uma coisa arbitrária, como às vezes se fala por aí, tá? Se fala assim, que menos com menos é mais, é uma convenção, beleza? Como se eu tivesse outra opção, beleza? Tá? É igual quando fala que ser gay é uma escolha, né? Assim. Então não é uma escolha, não é uma opção aqui. Isso é uma necessidade de consistência algébrica. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou definir a multiplicação envolvendo números positivos e negativos, isso a gente já conversou na aula passada, tá? E eu quero que valham aquelas propriedades básicas que já valiam nos naturais, né? Já valiam com números positivos, e eu quero que continuem valendo quando eu estendo a multiplicação para números negativos, né? Então eu quero que se preserve essa consistência algébrica. Tranquilo? Então eu não tenho outra opção a não ser definir a operação de multiplicação entre inteiros ou envolvendo números negativos, né, dessa forma. Porque senão isso quebraria aquelas propriedades básicas. Então eu defino a multiplicação de inteiros dessa maneira que corresponde a isso que está escrito aí, não porque eu achei bonito, mas porque eu quero que aquelas propriedades básicas continuem valendo. Fez sentido isso, pessoal? Certo? Então, embora a gente não vá ensinar assim, eu acho que isso nos ajuda a entender o que se relaciona com o que naquela matemática escolar que a gente está ensinando, que indiretamente vai instrumentar a forma que a gente ensina. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fez sentido? Fez? Tá de boa? Certo? Então, eu acho que estudar isso nos ajuda a entender a matemática escolar no sentido de entender, isso é um exemplo, tá? O que se relaciona com o quê? Que nos ajuda a não olhar a matemática escolar como um saco de coisas. Né? Tem essa propriedade, tem essa. O que é consequência de quê? Danilo. Isso, estamos... Boa. Gostei, está me dando fome, inclusive. Mas gostei dessa metáfora. Beleza, pessoal? Certo? Porque senão a gente vê, às vezes, a matemática escolar como uma lista de teoremas. Entendeu? Isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que, uma lista de propriedades. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? A mesma coisa, eu acho, assim, que eu acho que é legal pelo mesmo argumento, tá? É legal a gente estudar geometria não euclidiana para ensinar geometria euclidiana. Não é? Mesmo que a gente... Eu acho até que poderia falar alguma coisa de geometria não euclidiana na escola, tá? E tem coisas tipo da superfície da Terra, que até aproveito para falar que a Terra é redonda, enfim. Mas não por esse motivo. Para nos ajudar a organizar na nossa cabeça como a gente vai ensinar geometria euclidiana, eu acho que estudar geometria não euclidiana vale, porque a gente entende, por exemplo, que a lei angular de Tales ou o teorema de Pitágoras são equivalentes do postulado das paralelas. Então, tipo assim, organizar na nossa cabeça o que é consequência de quê. E deixar de ver os conteúdos como um conjunto de coisas, de propriedades. Fez sentido esse argumento, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, acho que a matemática acadêmica nos ajuda nesse sentido a problematizar a matemática escolar. Da mesma forma que a matemática escolar nos ajuda a problematizar a matemática acadêmica, porque nos ajuda a ver a matemática, de novo, como uma prática social, não como uma coisa assim. A matemática escolar nos ajuda a ver a matemática sendo produzida, né? Porque, como eu gosto de argumentar, na escola a gente reinventa as ideias matemáticas, né? Então, nos ajuda a ver a matemática acadêmica de um ponto de vista problematizado mesmo.
Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Pode cair na prova? Essa é boa também, para cair em prova. Como a matemática escolar e a matemática acadêmica se problematizam mutuamente. Certo? Tranquilo? Tá, então vamos lá. Então agora, já caminhando para o final, vamos ver algumas outras propriedades. Tá, então esse teorema aí, que é o último sobre o qual eu quero falar hoje, é aquele que eu já comentei, tá? Sempre que vale a existência de um inverso multiplicativo, beleza? Então vale a propriedade cancelativa da multiplicação, tá? Então, peraí, calma aí. Ah, não, pulei uma coisa. Tá. Ué, calma, gente, tá dando... Ah, não, tá certo, calma. Rapidinho, que eu me perdi aqui. Tá, beleza. Tem mais um teorema. Esse aqui eu vou passar batido também. Porque eu acho que isso aí já ficou claro para todo mundo, né, ou não? Tranquilo, pessoal? Certo? Sempre que vale a existência do inverso multiplicativo, então vale a propriedade cancelativa da multiplicação, beleza? Em outras palavras, todo corpo é um domínio de integridade, mas nem todo domínio de integridade é um corpo. E o contra-exemplo a isso é justamente o anel dos inteiros, que é um domínio de integridade, mas não é um corpo. E aí está a demonstração disso. Beleza, pessoal? Isso eu já falei. Alguma dúvida? Não, né? Tá? Bom, aí esse outro teorema aqui que eu também já falei, que essas duas propriedades são equivalentes, tá? Que é justamente esse teorema que justifica aquela nomenclatura de anel sem divisores de zero, tá? O que está escrito aí no item 1 é a cancelatividade da multiplicação, certo? Sempre que eu tenho AC é igual a BC com C diferente de zero, então eu tenho A igual a B, tá? Eu estou dizendo que essa implicação é equivalente a essa propriedade que sempre que o produto, outra implicação, né? Que o produto de dois elementos é zero, então pelo menos um deles é zero. Então, por isso que eu chamo os anéis onde isso vale de anéis sem divisores de zero, tá? A ideia é essa. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, esse aqui, eu acho que eu posso passar batido na demonstração também, tá? Porque a demonstração não tem nada demais. Beleza, pessoal? Vocês querem que eu explique essa demonstração? Acho que não precisa não, né? Tá, é só para entender mesmo isso aí. Tá de boa isso? Certo? Depois, essa demonstração é isso, não tem nada demais, tá? É só a aplicação das propriedades. Depois vocês olhem isso aí. Bom, e aí para finalizar, eu quero dar alguns exemplos, certo? Só assim, recapitulando, digamos, que quase todos esses exemplos nós já falamos hoje, tá? Então, primeiro, Z, repara só uma coisa que eu estou escrevendo, eu estou falando Z por preguiça, né? Mas eu estou escrevendo Z mais vezes, tá? Porque quando eu estou escrevendo Z mais vezes, eu estou me referindo ao anel dos inteiros. Então, falar do anel dos inteiros é diferente de eu falar do conjunto dos inteiros. Acho que já ficou claro para todo mundo, tá? Aquela coisa. Um conjunto é totalmente definido pelos seus elementos, tá? Então, o conjunto dos inteiros é simplesmente um saco cheio de coisas, tá? E o anel dos inteiros é quando eu ponho uma organização nesse saco cheio de coisas.
Na verdade, o conjunto inteiro não é nem o saco cheio de coisa, é o saco cheio de coisa sem o saco. São só as coisas que estão dentro do saco, tá? Porque é isso, um conjunto são apenas os seus elementos. Beleza? Tá? Enfim. Mas então, o anel dos inteiros é um domínio de integridade, tá? Ou seja, é um anel comutativo com unidade sem divisores de zero. Confere? Alguma dúvida? Tá. Depois, os anéis dos racionais, dos reais, dos complexos são corpos. Porque todos esses aí são exemplos de anéis comutativos com unidade e com inverso multiplicativo. Confere. Check. Tá. Outro. Dos pares, né? Esse P aí é dos pares. Eu estou botando, na verdade, dos números inteiros pares, tá? Porque naturais pares não seria nem anel, tá? Então, isso aí é um anel comutativo sem unidade e sem divisores de zero. Confere. Tá? Calma aí. Então, esse aí que eu estou colocando, Z4, tá? Z4 é o anel dos inteiros módulo 4, beleza? Tranquilo? Então, Z4 é um anel comutativo, né? Porque aquela multiplicação que a gente define nos inteiros módulo N é comutativa, com unidade, porque todos os inteiros módulo N tem unidade, que é o 1 barra, tranquilo? Todo mundo identificou o que é esse cara aí que eu estou falando, né? Z4 é aquele 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, tá? Certo? Inteiros módulo 4, beleza? E com divisores de zero. Por que com divisores de zero? Porque em Z4, 2 vezes 2 é 0. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá? Então, na verdade, eu tenho o seguinte. Esses inteiros módulo M, se eu tiver ZP, isso que eu vou falar não é difícil demonstrar não, tá? Se eu tiver o anel ZP, se esse P for primo, então isso é um corpo, certo? Porque eu não tenho como decompor, né? Então todo número tem seu inverso. Todo inteiro módulo P tem o seu inverso. Mas se ele for composto, ele vai ter sempre divisores de zero. Porque, por exemplo, se eu pegar Zn e esse N é um número composto, se eu pegar 2 divisores daquele N e fizer o produto, certo? Vai dar zero. Todo mundo entendeu o que eu falei? Sem quadro negro. Por exemplo, se eu tiver Z12, certo? 2 vezes 6 é quem? Zero. Concorda? Agora, se eu tiver ZP com P', isso nunca vai acontecer. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá? Então, inteiros módulo N, se N for primo, é corpo. Se N for composto, é um anel com divisores de zero. Tá? Beleza? Aí, matrizes, 2 por 2 que eu coloquei, mas tem que ser N por N. Mas é aquilo que eu falei, não é matrizes, todas as matrizes, tá? É um conjunto específico de matrizes e tem que ser quadradas. Porque se for matriz 2 por 3, não é nem anel, tá? Porque não tem nem aquilo que o Marcelo, não tem fechamento das multiplicações. Eu não posso multiplicar uma matriz 2 por 3 por uma matriz 2 por 3, tá? Então, é um anel não comutativo com unidade, que é a identidade. A unidade, no caso, é a matriz identidade. Com unidade, já falei, e com divisores de zero, que é aquilo que a Amanda falou. Eu posso ter 2 matrizes não nulas, cujo produto é a matriz nula, tá? Beleza. Alguma dúvida nesses exemplos? Não, né? Tá. Bom, então isso aí já falei. A gente falou o tempo todo na aula de hoje. Ah, não, isso aí não. Falou indiretamente. Então, por hoje a gente vai ficar por aqui e amanhã a gente vai falar de anéis ordenados, tá? Então,
a gente vai colocar nessa estrutura algébrica sobre a qual nós falamos hoje um outro atributo, que é o atributo de ordem, tá? Então, a gente vai falar de anéis, a gente vai usar a notação A mais vezes menor ou igual. Então, é um conjunto munido de duas operações que formam um anel e a gente coloca ali ainda uma relação de ordem, tá? Essa discussão vai ser muito importante porque que a Michelle vai dar essa aula amanhã. Essa discussão vai ser muito importante porque aí a gente vai começar a entender o que quer dizer quando a gente fala bendita frase que R é um corpo ordenado completo, tá? O que significa falar um anel ordenado, tá? O que é colocar a estrutura algébrica anel e incorporar aí um atributo de ordem. Beleza? Show? Tá de boa, pessoal? Então, por hoje é só. Como combinado, amanhã a aula é online de novo. Que é um saco, mas tudo bem. De 1 às 5, tá? E não de 1h30 às 5h30, certo? E aí, Michelle, você coloca o link lá? Sim, sim, eu vou fazer isso agora. Então, valeu, gente. Obrigado pela participação. Espero que tenham curtido e tenham esclarecido ideias que ficam nebulosas na graduação. E até amanhã, então. Valeu, Tchau, gente. gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau, 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 gente. gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau.